Olá, meu nome é Gabriela de Souza Marques, sou aluna do curso de doutorado pelo programa de pós-graduação em Letras da Universidade Estadual de Maringá. Neste trabalho, sou orientada pelo professor doutor Edson Carlos Romualdo, meu orientador de doutorado e também meu orientador nesta apresentação. O título da apresentação aqui do Entre Redes é o mesmo título da minha tese: Publicidade e Acessibilidade para Pessoas Cegas, um estudo dialógico sobre a tradução intersemiótica de descritivos de produto de e-commerces brasileiros. E para iniciar a apresentação do trabalho, é preciso contextualizar de onde vem a problemática que dá origem à investigação. Nós sabemos hoje que existe uma cultura visual, uma realidade dos nossos tempos pós-modernos, em que a imagem se faz presente nas diferentes práticas sociais e enunciativas, discursivas. E, junto com essa cultura visual, há ainda um fenômeno chamado ocularcentrismo, que, segundo Onha, além de destacar o papel da imagem nas diferentes práticas sociais e discursivas, também privilegia a visão em detrimento de outros sentidos. Toda essa conjuntura sócio-histórica e cultural atravessa, segundo Voloshinov, os mais diferentes gêneros discursivos da cultura. E dentre esses gêneros discursivos, destaca-se no trabalho o gênero discursivo descritivo de produto, que são aqueles enunciados publicados em e-commerces, em lojas online, com a finalidade de apresentar, de divulgar um produto, de modo que esse produto seja comprado por um potencial interlocutor. Dentre esses possíveis interlocutores estão as pessoas cegas. Assim, diante disso, surge o questionamento se as imagens são frequentes nesse gênero discursivo, em outros tantos enunciados da nossa cultura visual, seria o descritivo de produto acessível a pessoas cegas? E, sabendo que a informação é direito de todas as pessoas, garantido no Brasil constitucionalmente, é preciso preocupar-se com a tradução audiovisual dessas imagens, uma vez que essa prática tradutória é, de alguma forma, um direito dessas pessoas. Surge então a pergunta central de pesquisa: se essa tradução audiovisual da semiose imagética dos descritivos de produto ofereceria a pessoas cegas, a interlocutores cegos, as mesmas condições de leitura e de produção de sentidos a esses enunciados. É importante destacar que estamos aqui a falar das mesmas condições de leitura e produção de sentidos e não se são conservados os mesmos sentidos, porque sabemos que todo o processo tradutório promove uma expansão de sentidos, considerada a perspectiva da qual partimos, que são os estudos tradutológicos pós-modernos. Assim, como objetivo geral de pesquisa, temos analisar se as descrições das imagens que compõem essas traduções audiovisuais constituem, configuram enunciados eficazes ao propósito de promover acessibilidade a leitores cegos, se realmente elas tornam os enunciados acessíveis a esse público. Com objetivos específicos, buscamos compreender a natureza do gênero discursivo descritivo de produto, considerando que esse gênero discursivo é oriundo de uma transmutação criadora, portanto, um gênero novo, apesar de ter uma arcaica em que ele se intercala a outros gêneros discursivos, como a própria venda face a face, como o próprio anúncio publicitário, este do campo publicitário também, especificamente. Buscamos categorizar as traduções audiovisuais, esses textos alternativos, a partir das diretrizes técnicas e linguísticas para uma tradução audiovisual eficaz, que estão dispostas no Guia para Traduções Audiovisuais Acessíveis, elaborado pelo Ministério da Cultura do Brasil em 2016. E, por fim, buscamos apontar novas configurações do gênero discursivo descritivo de produto no seu endereçamento a pessoas cegas, porque, a depender do interlocutor, um gênero discursivo pode passar por alterações, sendo essas alterações intencionais ou alterações acidentais, de modo que percebemos nesse processo de endereçamento para pessoas cegas dos descritivos de produto que os enunciados se alteram acidentalmente. De alguma maneira, eles perdem as suas características originais. E isso é resultado de uma falta de preocupação em possibilitar a essas pessoas uma tradução audiovisual eficaz por parte desses e-commerces analisados. Dentre as justificativas, destaca-se a justificativa social,
que diz respeito ao direito de acesso à informação assegurado a todas as pessoas por leis brasileiras, como a Constituição e também pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, publicado em 2015. Academicamente foram observados trabalhos que se voltam a analisar também a tradução audiovisual de alguns enunciados, mas que se voltam a enunciados do campo artístico e não do campo publicitário, que seriam textos mais utilitários. Além disso, se observa que os trabalhos já publicados, que se voltam também a esses interesses, têm como metodologia e como fundamentação teóricas outros pressupostos. Portanto, há diferenças entre esses trabalhos e a presente tese. A tese aqui defendida é de que os interlocutores não videntes não possuem as mesmas condições de acesso a descritivos de produto ofertadas às pessoas videntes, isso dada toda uma conjuntura sócio-histórica e cultural, e também o fato de que esses enunciados analisados têm uma arcaica relacionada ao campo publicitário, têm suas raízes nesse campo e, portanto, trazem consigo algumas marcas que são mais persuasivas do que descritivas. E essa persuasão atravessa a constituição também das traduções audiovisuais observadas. O trabalho se fundamenta em dois grandes campos teóricos. O primeiro seria o da teoria dialógica do discurso, baseado sobretudo nas ideias de Bakhtin e do Círculo, principalmente de Voloshinov, Medvedev e outros estudiosos mais contemporâneos que também falam das relações dialógicas, especificamente das noções de gênero discursivo, interlocutor e cronotopo. A segunda grande frente teórica do trabalho é de estudos tradutológicos pós-modernos, especificamente o campo da tradução intersemiótica e da tradução audiovisual, aqui calcados nos construtos de Rodrigues, Arrojo, Berman, Sobral e Plaza. Também são recuperadas as leis, também são recuperados documentos de orientações para traduções audiovisuais e que, de alguma maneira, fundamentam teórico-metodologicamente o trabalho. A pesquisa tem bases ontológica, epistemológica e interpretativistas, é um estudo de natureza qualitativa em que não se visa medir variáveis, e sim apontar e discutir como e por que essas práticas tradutológicas se mostram mais ou menos acessíveis. A metodologia de estudo de caso, considerado o recorte mínimo da realidade, é aquilo que esses enunciados têm de único e de especial enquanto uma unidade significativa. Também nos apoiamos nos construtos de Bakhtin sobre o método sociológico e, além disso, tomamos as noções discursivas, as noções dialógicas discursivas como categorias orientadoras de análise. O corpus é composto por 16 descritivos de produto, recortados de pesquisas de mercado, a partir das quais se verificou os 6 principais segmentos mais acessados pelos brasileiros via internet para compra, e, diante disso, recortaram-se 3 e-commerces de cada um desses segmentos, totalizando 16 descritivos de produto, também 16 traduções audiovisuais analisadas. Aqui temos um exemplo de descritivo de produto, foram analisadas as descrições presentes no corpo da própria página, como esta que vocês veem aqui, à esquerda da tela, e também as descrições presentes no código-fonte, que podem ser acessadas exclusivamente por pessoas cegas a partir de softwares leitores de tela. Observou-se que a maior parte dos e-commerces apresenta na sua transposição para uma semiose verbal aditivos de valoração subjetiva, que de alguma maneira imprimem uma interpretação dos tradutores dos e-commerces às pessoas cegas e afetam a sua interpretação e produção de sentidos a esses enunciados. Também se observaram que aspectos relacionados às características físicas e de design dos produtos não são levados a cabo nas traduções, de modo que se suprimem as cores, por exemplo. As traduções audiovisuais analisadas também mostram que o público não vidente é pouco reconhecido como real interlocutor desses enunciados. Essa tradução audiovisual é atravessada por um conjunto de barreiras atitudinais, a perspectiva ocular cêntrica se faz muito presente, a visão é um sentido privilegiado, e diante disso, a maneira como se concebe a deficiência nesses enunciados é ainda uma visão capacitista, que remonta a uma normatividade colonialista, de modo que a deficiência não é vista como uma forma de ser no mundo e como parte constitutiva dele. Agradeço pela atenção, pelas trocas proporcionadas por este evento e, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui, de apresentar o trabalho
nesse evento tão grandioso que é o Entre Redes, que promove trocas entre pesquisadores de diferentes lugares do Brasil. Obrigada.